Hello guys, how are you? How you doing guys? Teacher Pedro aqui na área e hoje eu venho falar uma coisa muito legal para vocês, que é a técnica de roleplay. E o que diabos é roleplay? Bom, roleplay quer dizer o seguinte, quando você imagina numa situação em que você vai viver ela futuramente, ou numa viagem que você vai fazer, num intercâmbio que você vai fazer, você se imagina nessa situação e aí você vê quais são as frases que você vai usar nessa situação. Basicamente é você atuar, né, um determinado papel. Então você vai fazer a atuação desse papel. Nas minhas aulas, eu faço isso com os alunos, a gente sempre pratica dessa forma a conversação, sempre nesse sentido. A gente procura uma situação que o aluno precisa viver e aí as frases vão surgindo e nós vamos desenvolvendo o vocabulário. Dessa forma, como é que você vai trabalhar roleplay sozinho, em casa, só você? Não precisa de ninguém, não precisa de um intermediário, não precisa de um professor, mas com o professor a situação se torna bem mais real, então é muito mais legal. Seguinte, quando você vai pegar o roleplay, você imagina a situação, óbvio, por exemplo, vou estar no aeroporto, ou então estou num restaurante e quero pedir um prato. Você primeiro faz o seguinte, se imagina nessa situação e pensa, qual que é a frase que eu falaria? Como é que eu falaria para o garçom que eu quero frango grelhado como prato principal? Eu quero frango grelhado como prato principal. Como é que eu falaria isso para o garçom? Pensa nisso. Como você falaria para o garçom que você quer um prato grelhado? Pensou na frase? Beleza. Vai para o chat GPT ou Gemini, qualquer IA vai funcionar. Vai para o chat GPT e escreve. Eu quero falar, eu quero um prato, eu quero frango grelhado como prato principal. Eu pensei nessa frase, I would like a grilled chicken for main course. Essa frase está correta? Se não, me diga qual é a frase correta. Pronto, você já tem uma frase que vai te ajudar a poder falar nessa situação. Dessa forma, você nunca vai ficar sem vocabulário, porque sempre você vai estar imaginando uma situação nova em que você pode ir lá no chat GPT e perguntar qual que é a frase. Ah, beleza. E aí, você se imagina nessa situação, vive essa situação. Para o seu cérebro vai ser a mesma coisa. O fato de você imaginar, com o fato de você procurar a frase, você vai criar essa sinapse e vai poder desenvolver o seu cérebro para aquele idioma. Então, consequentemente, você vai estar pensando naquele idioma, que é o que todo mundo fala. Ah, think in English. Pense em inglês. O que é pensar em inglês? Pensar em inglês é justamente isso. É você se imaginar numa situação, se imaginar como você falaria naquela situação, validar a frase que você pensou naquela situação e pronto. Você vai ter um diálogo. E você pode ir criando. A minha dica é crie diálogos. Desenvolva diálogos que você vai viver nessa situação. Não peça para o chat GPT, crie um diálogo para mim na situação de restaurante. Não. Escreva a frase. Pense qual será a fala, qual será a segunda fala, o que o garçom vai dizer. Vá pensando nessas situações e aí você vai criar um diálogo completo onde você vai poder se desenvolver, onde você vai poder desenvolver toda essa situação. Então, roleplay é basicamente isso. Você usa a situação, você imagina a frase, você valida a frase. E para que tudo isso se consolide, você precisa anotar. Então, a minha recomendação é compre um caderno ou pegue um caderno velho que você vai usar só para vocabulário e anote as frases que você aprendeu. Faça o diálogo nesse caderno, anote esse diálogo nesse caderno, com as traduções, anote com tudo. Coloque a sua alma nisso, que aí você vai aprender em menos de semanas. Em questão de semanas você já vai estar falando. Em questão de semanas você já vai estar aprendendo. Essa técnica eu uso com meus alunos e em poucos meses eles conseguem se desenvolver. E é isso. Não deixe de nos seguir nas redes sociais aqui embaixo. Pode clicar na nossa rede social. Se você quer uma aula experimental comigo, o link também está na bio. Pode mandar uma mensagem lá que a gente vai poder te ajudar. E vamos praticar o roleplay. See ya!